Olá, eu sou Juliana Miguel, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vim te contar 3 arquétipos que eu usei e não gostei. É importante lembrar aqui que os arquétipos, tudo que eu falar aqui de lado sombra, de tudo, você tem que considerar que eu tenho sombras minhas. Então não é porque eu tive que você vai ter, tá? O arquétipo ele pode intensificar se você já tiver. Mas se você não tiver essa tendência, eles não vão prejudicar você muito provavelmente, tá bom? Outra coisa que é importante considerar é o seu mapa astral. Então, em alguns desses arquétipos, eu não fiz meu mapa astral na época. Então, eu ativei sem saber qual era o meu mapa astral. Quando eu ativei, eu não gostei, não bateu a energia. O primeiro deles é o arquétipo da Jessica Rabbit. Por incrível que pareça, gente, esse arquétipo, ele é maravilhoso pra quem quer sedução, pra quem quer se sentir um mulherão do caramba, pra quem quer se sentir aquela mulher perfeita, sabe, que todo mundo para e olha mesmo. Eu, particularmente, amei a energia desse arquétipo no início. Quando eu comecei a ativar ele, eu achei incrível. Eu achei um arquétipo excelente. Me trouxe uma energia de mulherão que eu tava me sentindo a perfeita, sabe? Ele gera isso em você. Comecei a querer usar muito vermelho e tudo mais. Só que o que aconteceu, gente? Eu tenho muito fogo no meu mapa astral. E o arquétipo da Jessica Rabbit, ele é fogo. O vestido dela é vermelho, o cabelo dela é vermelho, enfim. É um arquétipo representativo do fogo. E aí eu ativei. No começo, pra mim foi muito bom. Mas ao mesmo tempo, depois que passou um tempinho, eu comecei a ficar muito grosseira. Tipo assim, eu falava coisas na lata, sabe? Eu mesma percebia que eu tava criando uma certa rivalidade, eu tava ficando impaciente, eu falava coisas com deboche, eu não gostei dessa energia, pra mim não bateu, não ficou legal. Eu já tenho um pouco essa sombra, tá? Por isso que eu tô falando pra você analisar a sua situação específica. Eu tenho a sombra de falar tudo na cara. Eu sou uma pessoa que fala e às vezes eu falo até demais. Então, quando eu usei esse arquétipo, pra mim não foi bom, tá? Não bateu a energia, não teve jeito, eu tive que desativar, porque quando eu ativei esse arquétipo, eu tava num trabalho específico que trabalhavam muitas mulheres e até então eu só estava com o da sereia. E eu nunca tinha tido nenhum problema. Quando eu ativei o da Jessica, que eu comecei a ativar o da Jessica, fiquei um tempinho com o da Jessica, eu comecei a criar algumas confusõezinhas ali, sabe? Que realmente haviam sido um pouco desnecessárias. E aí eu não gostei. Eu achei que o da Jessica, eu não calei a boca, assim, sabe? Tipo, sabe quando você vê uma coisa que tá errada no seu ambiente de trabalho, mas você não pode falar? Porque são pessoas superiores a você. Com o da Jessica, comigo não teve essa. Eu falei, entendeu? E aí acabou dando um pouco ruim. Mas é um arquétipo maravilhoso. Se você quer sedução, você quer ser magnética, ele é altamente magnético. Então é importante você considerar a sua vida particular, tá bom? Esse lado sombra pra mim pegou bastante. Que é o fato de que a Jessica, ela impõe, ela fala o que ela quer. Ela não tem trava. A sereia, ela é mais de se dar bem com todo mundo. De ficar popular, tá? A Jessica não. A Jessica não liga se não vão gostar, se vão achar ruim, se é superior, ela não tá nem aí. Então, pra mim, não foi legal. Segundo arquétipo que eu ativei e não gostei, esse aqui, gente, eu ativei até meio que inconscientemente. Eu senti muito forte que eu tava ativando ele, ainda que tenha sido inconscientemente, que foi o arquétipo da bruxa. O arquétipo da bruxa, ele é um arquétipo legal num sentido de que, assim, ele te dá ali possibilidade de trabalhar com o que você tem pra fazer o seu melhor. O que eu senti de luz com esse arquétipo foi o seguinte: eu tinha vontade de mudar uma coisa e eu sabia que eu podia mudar. Se eu simplesmente assumisse, começasse a mudar a minha mentalidade, todo o resto iria se moldar para aquilo ali se concretizar, certo? Aquilo que eu queria fazer. Só que ao mesmo tempo, quando você sabe que você pode mudar aquilo, por exemplo, a gente sabe que tudo aquilo que a gente afirma se torna real. Se eu afirmar a minha vida é uma porcaria, a minha vida vai se tornar uma porcaria conforme eu vou assumindo isso. Entendeu? Se eu afirmar a minha vida é perfeita, conforme eu for assumindo isso, a minha vida vai se tornar perfeita. Então, tudo que você quer, você pode mudar de acordo com o seu pensamento, você pode mudar o seu pensamento, que aqui no plano físico vai mudar, certo? Quando você tem essa consciência, você entende que tudo é possível de mudar. Só que quando eu estava conectada nessa energia da bruxa, que nem foi uma coisa proposital, mas eu me conectei com esse arquétipo e absorvi bastante a energia dele, eu comecei a querer mudar
tudo. Então, por exemplo, às vezes eu me inconformava com coisas, eu ficava incomodada com coisas que antes não me incomodavam. Eu olhava a parede da minha casa branca, aí eu queria pintar de sei lá o quê. Ah, não, já que eu posso mudar, eu vou fazer isso. Ah, não, já que eu posso, sabe? Eu fiquei com esse ímpeto de querer mudar tudo e acabou que depois de um tempo me conectando com essa energia, eu fiquei insatisfeita com muita coisa na minha vida e querendo mudar tudo ao mesmo tempo. E isso me trouxe uma sensação muito forte, às vezes, ali de incapacidade, porque ao mesmo tempo que eu tava querendo mudar, eu sabia que eu podia mudar só assumindo, só modificando meu pensamento, eu não estava vendo uma certa movimentação no plano físico. Então, eu me sentia frustrada e eu me sentia, caraca, eu posso modificar, eu tô querendo mudar tudo, eu tô afirmando novas coisas, eu tô modificando meu pensamento, mas não está mudando ainda. E aí eu ficava frustrada, enfim. E aí foi bem complicado, eu não gostei, eu achei que deu uma insatisfação muito forte em muitos aspectos da minha vida que antes não me incomodavam. Me deu vontade de mudar tudo que eu via pela frente. E, consequentemente, gera uma insatisfação, né? Porque você tem ali a sua vida, e aí você, às vezes, do nada, brota uma coisa que te deixa insatisfeito, e você pensa, vou mudar. E, às vezes, não precisava mudar aquilo, entendeu? E eu achei que esse arquétipo interferiu muito nessa questão, me deixou bem insatisfeita com algumas coisas que não me incomodavam antes. Então, esse arquétipo eu não ativaria mais. Mas, pessoal, esse arquétipo, quando eu ativei ele, foi de uma forma meio inconsciente, tá? Não completamente inconsciente, eu tava tendo contato com muitas coisas de bruxa e tudo mais, eu fui absorvendo aquela energia, mas eu não ativaria mais e eu não cheguei a pesquisar tão a fundo sobre o arquétipo. Foi por isso que eu não ativei ele conscientemente, né? Porque eu não tava na intenção de ativar ele, só que acabou que eu fui ativando, quando eu vi, eu já tava por aqui com muita coisa que não me incomodava. Eu não gostei, não ativaria de novo. Eu sou uma pessoa que tem tendência, às vezes, de fazer muita coisa ao mesmo tempo e não terminar nada. Então, essa é uma sombra minha que pode ter contribuído para isso também. E o último arquétipo, o terceiro arquétipo, é um arquétipo que eu já até gravei um vídeo sobre aqui, mas nunca mais gravei sobre ele, porque eu não ativei mais ele, tá? Que é o arquétipo da estrela. Eu ativei ele simplesmente para testar a energia dele, né? Para ter a experiência da energia dele, porque eu estava aqui na época gravando sobre arquétipo, eu tinha começado a gravar sobre arquétipos aqui no canal, e eu queria trazer a experiência dele. Aí eu fui, pesquisei bastante sobre e ativei. Ele é um arquétipo bom, tá? Eu não vou dizer que é um arquétipo ruim, ele é um arquétipo muito bom, ele te traz uma vontade de mudar muito grande, ele te traz uma sensação de, pô, se isso aqui tá me incomodando, o que eu posso fazer pra mudar e pra atingir outro lado dessa moeda, entendeu? E não ficar só me lamentando porque não tá do jeito que eu quero. Como que eu posso chegar lá? Só que o que acontece? Ele é um arquétipo que, pra mim, trouxe um pouco dessa sensação de estrelismo, entendeu? De querer aparecer. Então, eu preferi desativar. Nesse período, eu tava num trabalho que também eu gostava muito desse trabalho. Esse específico eu gostava muito. Só que o que aconteceu, gente? Eu ativei a estrela e esse arquétipo da estrela, ele te dá uma vontade grande de mudar coisas para um sentido bom, de crescer na vida. E quando eu ativei esse arquétipo, eu comecei a odiar aquele trabalho. Porque eu pensei assim, cara, isso aqui tá consumindo todo o meu tempo. Eu ficava 8 horas no dia lá, era CLT, minha gente. Eu não tô ganhando mais. E eu comecei a trazer todos os contras do trabalho. O que aconteceu? Eu comecei a odiar o trabalho, que eu adorava. E aí eu vi que era do arquétipo, porque foi muito rápido. Ao mesmo tempo em que o arquétipo te traz uma vontade de crescer, ele te dá uma insatisfação pela situação que você tá, entendeu? Então eu ficava assim, pô, que saco, ter que vir pra cá, que não sei o que, eu podia estar fazendo um negócio pra mim, que não sei o que, eu podia estar trabalhando na internet, sabe? Porque eu já tinha essa vontade de trabalhar na internet, mas nessa época eu estava no CLT. E eu fiquei muito insatisfeita, mesmo, com a minha situação da época. Porque eu dependia daquele trabalho, e antes eu gostava muito dele, e quando eu ativei o arquétipo eu passei a odiar. É um arquétipo bom se você quer um crescimento profissional ali, uma coisa... Eu acho muito legal, porque esse arquétipo também me trouxe essa consciência de olhar, cara, você tá aqui, mas isso aqui não é pra sempre, você pode buscar outras coisas. Você não precisa se acomodar nessa situação. Me trouxe essa sensação muito boa, tá? Eu não sei como teria sido se eu tivesse continuado com o arquétipo, mas a minha insatisfação com a minha situação daquela época foi tão grande que eu preferi desativar. Porque eu fiquei muito cansada, eu fiquei estressada, eu odiava meu trabalho,
E o que pegou muito pra mim foi que há pouco tempo eu gostava muito. Foi eu ativar o arquétipo que eu passei a odiar. Então foi uma energia muito rápida pra mim, sabe? E aí, realmente, eu comecei a ver que não tava dando certo, preferi desativar. Mas é um arquétipo que, pra questão de crescimento profissional, é muito bom, porque eu comecei a pensar em possibilidades de sair daquilo ali. Só que eu fiquei impaciente pra bolar um plano. Então eu queria sair agora. Eu vi que isso aqui não tem possibilidade de crescimento, quero sair agora, então a partir de agora eu não gosto mais desse trabalho, entendeu? Foi basicamente essa sensação que me gerou. E esses foram os 3 arquétipos que eu não gostei, tá? E preferi desativar. Lembrando que eu não continuei, eu não usei por muito tempo eles. Foi no máximo 2 meses cada um desses, tá bom? Eu não sei o que teria acontecido se eu tivesse usado mais, se eu tivesse trabalhado essas sombras também, claro, porque eu não quis trabalhar, foram coisas que pegaram muito pra mim, foram muito ruins para mim, e eu não tô querendo dizer que isso vai acontecer com você, mas foram arquétipos que pra mim, essas sombras, eu não quis relevar, eu não quis trabalhar na época porque me incomodaram muito. É isso, gente, espero que você tenha gostado. Se você pensou em ativar algum desses arquétipos, pesquise sobre, tá bom, gente? Aqui eu venho contar as minhas experiências sobre os arquétipos, mas pra você pode ser que um deles seja excelente e vai bater com a sua energia, tá? Então é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva e até o próximo vídeo.